Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa das histórias mais intensas que existem, o capítulo 9 de Êxodo. Mas, não vamos só listar os acontecimentos não, hein? A ideia aqui é decodificar a estrutura por trás de tudo, sabe? Descobrir um padrão, um ciclo surpreendente de poder, desafio e uma teimosia que é quase inacreditável. Vamos juntos desvendar esse quebra-cabeça? Tudo, absolutamente tudo, começa e termina com essa frase. Ela é o gatilho, sabe? É o coração de todo o conflito. Pensa bem, é uma ordem direta que vem de um poder divino através de Moisés e é entregue na cara do homem que era visto como um deus na terra, o faraó. Não é um pedido, é uma exigência. E é a resposta a essa exigência que vai botar fogo em tudo que vem a seguir. Bom, nossa jornada por este capítulo vai seguir esses pontos aqui. A gente vai analisar 3 pragas terríveis, sim, mas o mais fascinante pra mim não é nem o que acontece, mas como acontece. Vamos bancar os detetives aqui e identificar um padrão, um ciclo que se repete e fica cada vez mais intenso, revezando a psicologia por trás da teimosia do faraó. E aqui estamos, bem no centro de um impasse gigantesco. De um lado você tem uma vontade divina, firme como uma rocha. Do outro, a recusa teimosa de um rei que simplesmente não sabe o que é ceder. Isso aqui não é só uma conversa, gente. É uma verdadeira colisão de forças. E a gente está prestes a ver as consequências disso se espalhando por todo o Egito. Entramos agora na 5ª praga, a peste sobre os rebanhos. E o que é impressionante aqui é a precisão. Isso não é um desastre natural qualquer, aleatório. Não, não. É um golpe cirúrgico, uma demonstração de poder com um alvo bem específico, feito para mandar uma mensagem que seria impossível de ignorar. Ou, pelo menos que deveria ter sido, né? O aviso dado a Faraó é incrivelmente detalhado. Uma doença mortal vai cair sobre todos os animais dos egípcios. Mas, e aqui está o ponto principal, vai ter uma distinção muito clara, quase uma fronteira invisível. Os animais dos israelitas, intocados. É a promessa de um milagre seletivo, desenhado para provar, sem nenhuma dúvida, de onde vinha aquele poder. E a execução acontece exatamente como prometido. O texto faz questão de enfatizar, de um lado, perda total para os egípcios, do outro, preservação completa para os israelitas. Esse contraste gritante não deixa nenhum espaço para coincidência. Foi uma prova irrefutável, entregue bem ali, na frente de todo o Egito. E aqui, o primeiro ciclo se fecha de um jeito muito frustrante. O faraó não confia só em fofoca. Ele manda os próprios homens, que voltam e confirmam o impossível. O milagre realmente aconteceu. A prova está ali, na frente dele. E qual é a reação? Teimosia, desafio. Diante da evidência incontestável, o coração dele não amolece. Pelo contrário, vira pedra. Agora a pressão aumenta. Se a praga anterior atacou a riqueza, a economia do Egito, esta aqui ataca o próprio corpo. A aflição agora é pessoal, é dolorosa, é humilhante. A mensagem é clara. O poder divino pode tocar não só o que você tem, mas quem você é. Ninguém está a salvo. O método aqui é cheio de simbolismo. Cinzas de um forno, talvez uma lembrança do trabalho escravo, se transformam em sofrimento para os opressores. Mas a cartada de mestre é essa. Os próprios magos do faraó, os seus especialistas em poder sobrenatural, são tão atingidos que não conseguem nem ficar em pé na frente de Moisés. É uma humilhação pública. O sistema de poder do faraó está sendo desmontado bem na frente dele. E acredite se quiser, o ciclo se repete. A dor física generalizada, a humilhação pública dos seus conselheiros mais próximos, nada disso abala a decisão do faraó. O texto diz que o coração dele foi endurecido, e o resultado é o mesmo. Ele se recusa a ouvir. A teimosia dele parece uma força da natureza à parte. Chegamos ao clímax do capítulo. Essa não é só mais uma praga. É uma catástrofe de proporções bíblicas, literalmente. Uma tempestade que o Egito nunca, jamais imaginou que fosse possível. E pela primeira vez, a gente vai ver uma rachadura aparecer naquela muralha de desafio do faraó. O aviso dessa vez é ainda mais detalhado e assustador. Mas reparem que tem uma coisa nova, uma chance de misericórdia, um caminho para a salvação. As pessoas são avisadas para proteger seus servos e seu gado. Pela primeira vez, a escolha não é só do faraó. Cada egípcio tem a chance de acreditar no aviso e agir, ou de ignorar e sofrer as consequências. E o aviso causa uma divisão bem interessante.
Alguns dos próprios oficiais do faraó, talvez percebendo o padrão que a gente também está vendo, temem a palavra do Senhor e correm para se abrigar. Outros, seja por lealdade ou por ceticismo, simplesmente ignoram. Isso mostra uma coisa crucial. A certeza do poder divino estava começando a quebrar a lealdade da corte, mesmo que o rei continuasse firme na sua teimosia. A tempestade que vem em seguida é apocalíptica. Trovões que chacoalham a terra, relâmpagos sem parar, e uma chuva de pedras de gelo que simplesmente esmaga tudo pelo caminho. Pessoas, animais, plantações. É a destruição total vinda dos céus. E, de novo, o milagre da distinção. Na terra de Gósen, onde estavam os israelitas, nada aconteceu. A fronteira divina era inconfundível. Diante de uma destruição tão absoluta, o faraó finalmente cede. Ele chama Moisés e Arão e diz palavras que a gente achava que nunca ia ouvir. Desta vez, eu pequei. Ele admite a própria culpa. Ele reconhece que Deus é justo. Parece que esse é o momento. A confissão que poderia mudar tudo. Mas a mudança é assustadoramente rápida. Vejam a velocidade da reversão. No momento em que a ameaça vai embora, assim que o céu se acalma depois da oração de Moisés, o medo do faraó evapora. E junto com o alívio, a teimosia antiga volta, mais forte do que nunca. Ele e seus oficiais voltam atrás. A confissão, no fim das contas, não passava de uma negociação para se livrar do perigo. Então, o que a gente aprende no final deste capítulo? A lição mais profunda não está exatamente nas pragas, mas num padrão de comportamento humano. Vamos agora dar nome a esse padrão que esteve acontecendo debaixo dos nossos narizes o tempo todo. E aqui está a chave para entender a narrativa toda. A coisa toda segue esse ciclo implacável de 4 etapas. Um aviso divino bem claro, a recusa teimosa do faraó, a execução da praga e, por fim, em vez de arrependimento, um coração que fica ainda mais duro. Cada ciclo prepara o terreno para o próximo, e a escalada se torna inevitável. Então, a grande sacada dessa análise não está nos detalhes da chuva de pedra ou dos tumores, mas na própria arquitetura da história. O autor de Êxodo está nos mostrando algo profundo sobre a natureza da teimosia, do poder e do orgulho, usando essa repetição dramática. É um ciclo de pressão, um arrependimento que é falso e um desafio que se renova, ficando cada vez mais perigoso a cada volta. E isso nos deixa com uma pergunta que incomoda, né? Se a humilhação pessoal, a ruína econômica e a tempestade mais devastadora da história do Egito só levaram a uma confissão que durou alguns minutos, que tipo de força inimaginável seria necessária para quebrar de uma vez por todas essa vontade de ferro? O ciclo vai continuar e o capítulo nos deixa pensando qual vai ser o preço final para finalmente quebrá-lo.